Pense em alguém que, para verificar a veracidade do que outros afirmavam, foi capaz de decapitar 40 lesmas ou dissecar inúmeras rãs só para conferir o que certos cientistas naturalistas haviam afirmado. Estamos falando de Voltaire e de Montesquieu, respectivamente. Por essa atitude incomum, muito incomum, é possível inferir que eles não eram convencidos por qualquer tipo de afirmação. Não seriam belos discursos nem títulos acadêmicos suficientes para neutralizarem a sua sede de conferir, sua sede de avaliar por si mesmo o que quer que seja. Esse rigor, muito além do comum, foi aplicado também a seus estudos filosóficos, e por isso podemos dizer que, não por acaso, são estudos profundos. Enquanto as pessoas comuns costumam crer até em afirmações superficiais, feitas por qualquer tipo de sujeito com um pouco de fama, seja por causa de suas músicas, nem sempre tão boas assim, que é irrelevante nesse caso, ou por conta de sua atuação na TV, ou por ocupar um cargo importante, seja lá o que for. Influenciadores, como são chamados, de fato influenciam mais do que deveriam, porque a grande maioria das pessoas costuma ser crédula justamente naquilo em que deveriam ser céticas. Um colega costumava imediatamente acusá-los de preguiça mental, mas sei que psicólogos poderiam apresentar muitas outras razões para essa frouxidão que se deixa levar facilmente. Mas deixando de lado essa observação inicial, vamos seguir um pouco mais com Montesquieu. Entre tantos questionamentos que o intrigavam, nenhum era maior que aquele sobre a melhor forma de organização social. Sobre esse tema foi que ele escreveu a sua principal obra, O Espírito das Leis, e para escrevê-la, ele levou 20 anos de estudo. Mas ele diz que ela consumiu toda a sua vida, porque toda a sua experiência, de uma forma ou de outra, contribuiu para essa obra. Tudo que ele leu, tudo que ele viu, tudo que ouviu, as malícias que encontrou pelo caminho, as imaginações com que se deparou, toda a curiosidade posta em curso, as contradições que encontrou, tudo foi ingrediente desta obra. Imagine aquele homem que dissecava rãs dissecando este tema. Ele viajou, observou, leu, estudou, meditou, entrevistou, escreveu, refletiu, reescreveu, descartou, recomeçou à exaustão. Literalmente à exaustão. Não foram poucas as vezes em que ele se queixou de como aquela pesquisa lhe consumia as energias. Afinal, foi uma obra densa, de estudos pesados, do tipo que não se lê de uma vez. São mais de 700 páginas, páginas de estudos, não de discursos. É preciso pegar, largar, pensar, deixar a semente germinar, depois retomar a leitura e fazer isso muitas vezes e pouco a pouco seguir. Montesquieu tinha uma profunda noção do seu potencial e de seus limites. Não é por acaso que ele diz de si mesmo que ele se sentia como um antiquário, um colecionador e negociador de antiguidades. Ele diz que ele era como um antiquário que, partindo de sua terra, chegou ao Egito.
lançou um olhar sobre as pirâmides e regressou. Ou seja, sua noção de antiguidade teve de ser repensada. Curioso é que, em meio a tanta diversidade de povos, de costumes, de sistemas de governo, de sistema de leis, o que ele buscava era o espírito que as inspirava. Como um elo de união entre tantas diferenças regionais, diferenças econômicas, religiosas, culturais, e quando, em meio ao caos dessas divergências, ele encontra esse espírito que ele compara à mola, à corda do relógio, que faz mover em todas as outras engrenagens, tudo começa a fazer sentido. O porquê das diferenças das peças, o porquê das engrenagens estarem posicionadas de tal maneira até se chegar aos ponteiros e as diferenças de velocidades, tudo está interligado e é movido pela mesma mola, pelo mesmo espírito. Tudo tem um porquê, tudo tem um para quê. Montesquieu escreveu que, uma vez estabelecido esse espírito, esse princípio, é possível ver que tudo mais se encaixa, tudo se inclina a ele em submissão, tudo faz sentido. Cada história de nação, cada lei particular, tudo faz parte de um conjunto ordenado. Esse espírito é a relação racional entre os vários elementos, inúmeros elementos e inúmeras relações de relações. Todas elas têm como mola a razão. A lei é, em geral, a razão humana que, nas suas particularidades, adapta-se para atingir o seu fim. Por isso, há tanta diversidade nas leis, tantas quantas as diferenças exigirem. Voltando ao exemplo do relógio, cada modelo, cada material, cada tamanho exige diferentes aplicações do princípio, mas o princípio, o espírito é o mesmo. A energia, a razão aplicada a cada parte de acordo com sua característica e com o objetivo para gerar o que se espera. É assim. Não há apenas uma forma viável que deveria ser aplicada em todos os casos. O princípio é aplicável a todos os casos, a razão, mas sua aplicação depende das particularidades de cada circunstância. Em sua análise racional das formas de governo, Montesquieu aponta 3 que seriam típicas, que em essência resumem todas elas. O governo republicano, em que o povo controla o governo. República é uma palavra que vem do latim que quer dizer coisa do povo. Por isso, um governo republicano é um governo em que o povo é o governo. Por isso ele fala de república democrática também. A segunda forma é o governo monárquico, em que um só, da palavra mono, governa. Porém, o governo monárquico a que ele se refere é baseado em leis, baseado em constituição estabelecida. E a terceira forma de governo é do governo despótico, quando um governa, mas sem prestar obediência a qualquer lei superior. Quando governa por suas vontades, por seus caprichos, ele diz. Como a razão estaria por trás destas formas de governo? É porque governar é exercer poder, é fazer, é ser capaz de mover o outro de influenciar o outro a ponto de. Não há governo se não há poder que mova a próxima engrenagem, que mova as engrenagens seguintes e assim por diante.
A razão que move em cada uma destas formas de governo se manifesta assim. Na República, a razão que faz funcionar é a virtude. Se o povo é virtuoso, a República prospera. Na monarquia, é a honra. O poder conferido ao monarca e à sua família, se honrado, se ele é nobre o suficiente, faz funcionar a nação. Já no governo despótico, o que move é o medo. Com poderes ilimitados na mão do soberano, todos estão sujeitos a abuso. Portanto, é o temor que os move. Montesquieu diz que na república e na monarquia constitucional há o risco do governo se corromper. Mas, no caso do despótico, esse já é naturalmente corrompido. A lei é quem garante a estabilidade e a liberdade. E no governo despótico, ela não é honrada, ou muitas vezes nem existe. Onde não há lei, o abuso se instala. Mas como a nossa realidade recai sobre a República Democrática, é sobre ela que vamos nos deter, seguindo, obviamente, hoje a linha de Montesquieu. Na República, o povo é ao mesmo tempo soberano e súdito. O povo deve fazer e decidir sobre tudo o que pode, e naquilo que não é possível ou não é conveniente, ele deve escolher quem o faça. Porque escolher ele pode. Como esse filósofo disse, não é por ter 1000 pés que andará melhor, ou por ter muitos braços que fará bem o serviço. Gente demais, com opiniões demais, particularidades demais, podem atrapalhar demais. É melhor escolher quem saiba fazer bem. A virtude de que carece a República é a virtude política, Montesquieu deixa claro, onde cada um deve abrir mão de seu egoísmo, deve abandonar sua indisciplina, sua arrogância, sua ganância e pensar no interesse público. Para Montesquieu, se uma república democrática vai mal, a culpa está no povo. E é mais difícil corrigir o povo que corrigir o monarca. Montesquieu fala da corrupção do povo como um mal irreparável. Ele chama de perdição do Estado. Ele lembra o povo grego e aponta que a democracia na Grécia só foi eficiente enquanto o povo foi virtuoso. Mas quando a ambição tomou os corações, quando cada um queria ser livre afrontando as leis, aí a democracia também se corrompeu. Eis o problema da corrupção do povo. Quando aquilo que era visto como lei para a liberdade é acusado de ser rigor excessivo que tira a liberdade. E Montesquieu complementa: outrora, o bem dos particulares era o tesouro público. Desde então quando? Desde a corrupção da virtude, o tesouro público se tornou o patrimônio dos particulares. E Montesquieu, neste ponto, se volta para a questão da educação, tão central, ele diz. Ele fala da necessidade de imprimir nas crianças a capacidade de renunciar a si mesmas, em favor do bem geral, a amar as leis, amar a pátria, que para conservar algo é preciso amar, e quem não aprende a amar a pátria não a conservará. Só na República Democrática o governo é confiado a cada cidadão. Ele reconhece que as grandes repúblicas foram formadas com grandes virtudes. Uma vez provocada a razão por esse tema tão importante, cabe considerar o que estamos fazendo com nossa República Democrática. Temos as virtudes para sustentar as engrenagens de nossas relações? O lugar natural da virtude é ao lado da liberdade, escreveu Montesquieu, e ele completa:
mas ela não pode sobreviver ao lado da liberdade extrema mais do que poderia sobreviver na escravidão. Então, virtude não sobrevive numa liberdade sem limite, como não sobrevive na falta da liberdade. Só a virtude pode salvar uma democracia. Isso não é questão de gosto, de opinião, de vontade. E se a virtude não pode ser imposta, também não se pode abrir mão dela. A julgar pelo que temos observado de nosso tempo, a franqueza exige perguntar em que estágio estamos na decadência que faz ruir uma nação. Se a educação é fundamental, educadores são fundamentais. E se as virtudes se enfraquecem entre os adultos, conseguiríamos imprimi-las nas crianças com aquela máxima do faça o que eu digo, mas não o que faço? Parece que precisamos de algo além das estratégias humanas que faça aquilo que não estamos conseguindo fazer. Vamos continuar dando ouvidos a guias cegos, como Cristo chamou aqueles que mal sabiam orientar a si mesmos e tentavam orientar o povo? Será que chegaremos a bom termo sem conferir esses discursos os mais diversos? Sermos rigorosos na verificação daquilo que se diz? Precisamos começar por nós mesmos esta verificação, analisando nosso próprio grau de virtude. É dito que nenhum povo é melhor que seu líder, mas no caso de uma república democrática, nós somos os líderes. Então, não podemos ser melhores que nós mesmos.